Corpo de jovem encontrado em estrada de Vila Velha é identificado. Franciele Aprígio Braga, de 20 anos, foi morta a facadas. No corpo havia marcas de tortura. Bandido usa marreta para tentar quebrar vidro blindado. Eles anunciaram um assalto nesta lotérica. Com medo, as funcionárias se trancaram no banheiro. Traficantes proíbem alunas de estudar em escola na Serra. Pais disseram que o grupo invadiu a escola. Eles tiveram que buscar as filhas às pressas. Mãe e filha feridas em acidente. Elas estavam em uma moto e foram atingidas por um ônibus. Parecem de verdade, mas são armas de brinquedo. Elas vinham do Paraguai e eram vendidas pela internet. 2 homens foram presos, entre eles o dono de uma revendedora de veículos. Laboratório de refino de cocaína é descoberto em Vila Velha. Clube da capital perde campo de futebol por não pagar taxa de marinha. As paneleiras podem perder o galpão também por causa da dívida com a União. A prefeitura disse que vai entrar na justiça. Daria para montar uma casa, fogão, sofá, geladeira, mas tudo estava poluindo um rio na serra. E começa hoje a Copa Metropolitana. Alguns times chegaram a contratar reforços internacionais. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Traficantes impedem alunas de estudar na Serra. Esse grupo de meninas e outras 30 que estudam nesta escola em Jardim Carapina, na Serra, estão proibidas de frequentarem o colégio. A ordem foi dada por traficantes da região, conhecidos como Turma do Bodinho. As estudantes contaram que moram na parte do bairro onde ficam os traficantes rivais da Turma do Bodinho. Quem comanda o tráfico aqui nessa região acredita que as meninas possam estar passando informações da Turma do Bodinho para o grupo rival. Por isso, houve a proibição. Estou falando que a gente está levando e trazendo informações dele para outra gangue, mas a gente não está fazendo isso. Os vagabundos estão invadindo a escola, botando terror na gente. Não só eu, mais umas 15, mais umas 30 meninas estão com medo, por causa que a gente fica com medo dele de ir para a escola e não voltar. Essa mãe teve que buscar a filha às pressas na tarde de ontem. A criança está deprimida por perder as aulas. Conviver com a violência tem transformado quem busca um futuro melhor em refém. Falaram comigo que eles tinham invadido a escola e estavam ameaçando as meninas do PF, que é o ponto final, e a 24. Comecei a passar mal, que eu tenho problema de nervo. Aí agora fica assim, minha filha nessa situação, eu nessa situação, sem poder levar minha filha para a escola, com medo de acontecer algo pior, igual eles estão ameaçando, porque eu não tenho só ela de filho, eu tenho mais filhos, então isso aí prejudica a gente que é morador, prejudica qualquer um. Nós tentamos conversar com a direção da escola. A informação passada foi que a diretora não estava, mas funcionários confirmaram que bandidos invadiram o local e que tiroteios acontecem constantemente na porta da escola. Para as garotas, o Estado só se faz presente na região nesta placa que fica no muro do colégio. Queremos estudar para transformar seus cidadãos de bens, mas fica difícil a gente querendo aprender e eles que não querem atrapalhando a gente só quer ter paz e ter o nosso direito de ir e vir com segurança dentro do nosso bairro. São meninas menores de idade, tudo sendo ameaçada por eles. Isso não é coisa, sem motivo, não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui a ABC deles. Eles estão soltos, nós estamos presos. Então, eu queria mais segurança, é o que eu peço. O colégio onde as meninas estudam diz que não pode fazer nada porque o problema acontece do lado de fora. Já a polícia diz que não foi informada sobre o caso. Casa lotérica é invadida por gangue em Vila Velha. A lotérica estava cheia na hora da tentativa de assalto. Pelo menos 10 clientes esperavam na fila. Por volta das 3 horas da tarde, os criminosos chegam. Um deles se aproxima do caixa e pede o dinheiro. Os funcionários correm e os bandidos tentam arrombar a porta. Um deles se cansa depois de tantos chutes. O comparsa se aproxima e tenta fazer o mesmo. Frustrado por não conseguir, ele desiste. Pouco depois aparece outro bandido com uma marreta na mão. Ele dá várias marretadas nos vidros, na tentativa de pegar o dinheiro.
foram pelo menos 15 golpes. Os bandidos vão embora sem nada, mas quem viu a ação ficou assustado. Segundo os funcionários, pelo menos 7 bandidos teriam invadido a lotérica e tentado efetuar o assalto. Enquanto os criminosos quebravam os vidros aqui da casa lotérica, as funcionárias vieram aqui para o fundo e se esconderam bem ali, naquele banheiro. A lotérica fica no bairro Riviera da Barra, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Os vidros foram completamente destruídos. Estilhaços ficaram espalhados pela loja. O proprietário, que trabalha com casas lotéricas há mais de 20 anos, lamenta o que aconteceu e já perdeu as contas depois de tantos assaltos. A polícia passa e os bandidos ficam, não? Passam, eles esperam a polícia passar e depois vem e assaltam. Pode fazer um levantamento nas lojas aqui, mas as lojas estão tudo sendo roubadas à noite. E um dia assalta ao dia, na luz do dia. Mãe e filha ficam feridas em acidente. Elas estavam numa moto e foram atingidas por um ônibus. O acidente aconteceu por volta de 1h da tarde na curva do Saldanha, em Vitória. Segundo testemunhas, este ônibus atingiu uma motocicleta onde estavam mãe e filha. A menina, de 9 anos, estava na garupa da moto e machucou a perna. A mãe também teve apenas ferimentos leves. Para a polícia, ela disse que levava a filha para o colégio. No momento em que ia fazer uma conversão, foi surpreendida pelo ônibus que teria avançado o sinal. O motorista do coletivo não quis gravar entrevista, mas disse que não avançou o semáforo. As vítimas foram socorridas. O trânsito ficou lento na região. Um crime misterioso começa a ser desvendado. Foi identificada a mulher que foi enforcada e esfaqueada em Vila Velha. É uma jovem de 20 anos. A mulher encontrada morta na estrada do Xuri, zona rural de Vila Velha, na tarde de ontem, é Franciele Aprígio Braga, de 20 anos. A jovem foi esfaqueada e apresentava sinais de tortura. Ao lado do corpo, havia cordas e fitas adesivas. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem conversou com a família, que por enquanto não quer gravar a entrevista. Foi através da matéria publicada pelo jornal A Tribuna que hoje os familiares descobriram a morte da jovem. O caso, que era um mistério, começa a ser desvendado. O caso já foi encaminhado aqui para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher. O delegado responsável não quis revelar detalhes ou a identidade da vítima, mas confirmou que a polícia já tem um suspeito. De acordo com os familiares, o corpo da jovem será velado em Jardim Marilândia, Vila Velha. O local e o horário ainda não foram decididos. A polícia investiga o caso. Quem tiver informação é só ligar 181. Armas de brinquedo bem parecidas com as de verdade. Elas eram vendidas pela internet, nas redes sociais. Elas são tão parecidas que fica difícil saber qual é a pistola verdadeira usada pela polícia. Ao todo, foram apreendidas 20 armas de pressão de diferentes modelos. Também foram apreendidos sprays de pimenta, que são de uso restrito das Forças Armadas e policiais, granadas de tinta e miras telescópicas reais, que aproximam o alvo para um tiro de precisão. Todo esse material, vindo do Paraguai, era facilmente encontrado na internet. Joarlen Venâncio, de 21 anos, e Valdir Prati Júnior, de 34, vendiam as armas nas redes sociais. Essa arma estava vindo do Paraguai, vindo de origem clandestina. Não havia o pagamento do respectivo tributo. O proprietário atravessava a fronteira e da fronteira, já aqui no Brasil, ele encaminhava via Correios para o Estado do Espírito Santo, o qual era vendida pelas redes sociais e era entregue para qualquer pessoa que assim manifestasse o desejo. Ele tinha um site, tem um site, um perfil na internet, no Facebook, por meio do qual ele anunciava. De acordo com as investigações, cada pistola variava de R$1.000 a R$1.500 e cada arma longa podia chegar até o preço de R$4.000. Joarlen foi preso no centro de Vila Velha em fevereiro deste ano. Na época, a polícia não divulgou o caso para não atrapalhar as investigações. Valdir foi detido ontem na loja dele, uma revendedora de veículos que fica no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Tudo indica
que eles não têm ligação um com o outro, agiam de forma independente. As investigações apontam que Joarlen e Valdir eram os principais fornecedores clandestinos desses equipamentos no Espírito Santo. A polícia chegou até os dois após investigar uma série de roubos de veículos no estado. Foi constatado que em muitos desses crimes, os bandidos ameaçavam as vítimas com armas desse tipo. Joarlen e Valdir foram autuados por receptação qualificada e comércio ilegal de arma de fogo, acessórios e munições. Se condenados, podem pegar até 16 anos de prisão. Ex-aluna da UFES é condenada a pagar mais de R$7 mil à vítima de trote. O fato aconteceu no curso de Ciências Econômicas em 2004. Na época, a universitária derramou um vidro de violeta em uma caloura que se recusou a participar do trote. A ação já era proibida na universidade. A limpeza feita em um rio, na Serra, surpreendeu. O rio Jacaraípe virou depósito de sujeira. A equipe da limpeza trabalha pesado. Toda hora chegam lanchas abarrotadas de coisas velhas. É até difícil imaginar como tudo isso estava dentro da água. Esse trabalho de limpeza começou em janeiro desse ano e até agora foram retirados mais de 400 caminhões de lixo daqui. Olha só para você ter uma ideia do que foi retirado do rio apenas hoje pela manhã. Olha só o que tem. Tem sofá, geladeira, televisão, até cama. Dá para quase montar uma casa com o que tem aqui. Isso fora esse monte de galhos. A vegetação segurava lixo nas suas margens. Então a gente está tirando, o rio voltou a correr, a maré voltou a entrar rio adentro, ou seja, além de ter a grande preocupação da gente minimizar as enchentes que houveram aí no final do ano, a gente tem também a preocupação ambiental, que é realmente revitalizar o rio. É importante lembrar também que às margens desse rio mora gente. Olha lá, a comunidade, as pessoas morando aqui em frente a um esgoto e que correm o risco também de pegar doenças. Ter tanto lixo assim no quintal de casa é coisa insuportável para seu José. Quando eu ligo para lá para a Secretaria de Obra, eles mandam o caminhão para o lixo, os entulhos, eles limpam tudo lá. Aí um mês tá sujo outra vez, aí eu pego junto, boto lá no meio do campo, casco fogo. É um trabalho que demanda tempo e muito esforço. Mas pelo meio ambiente, qualquer investimento vale a pena. E estava morrendo. Um rio tão importante para a comunidade da Serra e outros lugares, que é um rio fluente. Ele tem várias espécies de peixe, né? Nós estamos espécie de carapeba, bague africano, tilápia. Isso tudo, a comunidade ribeirinha, ela participa dessa pescaria e come esse peixe. Agora você não pode pescar sofá, colchão, geladeira, isso não dá para pescar, né? Isso aí já está agredindo a natureza. Prefeito de Vitória afirma que cobrança da taxa de marinha é imoral e criminosa. Hoje ele se reuniu com representantes de comunidades. Um clube da capital perdeu o campo porque não pagou a dívida. Seu Ailton é uma das pessoas que paga a taxa. Todos os anos, o pintor automotivo desembolsa mais de R$ 1.500. Mas o curioso é que a casa dele fica na subida de um morro, no bairro Consolação, em Vitória. Minha área está no morro, em cima da pedra. Como é que pode? Taxa de marinha. Seu Ailton está preocupado. Ele acumula dívidas com a União e tem medo de perder a própria casa. Foi o que aconteceu com o Santa Cruz Futebol Clube. O time de várzea do bairro Santa Lúcia, em Vitória, está devendo mais de R$ 600 mil à União. Desde 2004, o time não paga o imposto, motivo que levou a Justiça Federal a cobrar a dívida. O campo que pertence ao time foi tomado para pagar a dívida. No local, a União pretende construir um prédio que será usado como sede de um dos órgãos do governo federal. A decisão foi tomada pela 6ª turma especializada da Justiça Federal no último dia 17. A determinação é de que toda essa área seja desocupada em até 30 dias. Caso isso não aconteça, o clube terá que pagar multa diária, no valor de R$ 300. Lamentavelmente, a gente fica muito triste e aborrecido com praticamente o que Santa Cruz acabou. Chegou ao fim, acaba sendo um clube de tradição, de grande mérito, né, do nosso estado. As paneleiras da capital também estão assustadas. É que a associação acumula dívidas que ultrapassam os R$ 70 mil.
Caso a dívida não seja quitada, elas podem perder a área onde produzem as tradicionais panelas de barro. A associação se encontra todo mundo assim apavorado, as paneleiras, porque chega notícia que nós vamos ter que sair de lá do galpão. E o galpão nós sabemos que é o nosso meio de sobrevivência, é a cultura do Estado. Na tarde desta sexta-feira, o prefeito de Vitória classificou a cobrança da taxa como imoral e criminosa e garantiu que o município vai intervir junto à União. Nós já entramos com uma ação que o Ministério Público Federal do Espírito Santo concordou e nomina a cobrança como um ato quase que criminoso. Isso está nos autos do processo. Nós temos uma situação inexplicável que ilhas capitais de São Luís do Maranhão e Florianópolis, em Santa Catarina, não pagam taxa de terreno de marinha, obedecendo à emenda 46 da Constituição, e Vitória paga. Então nós temos uma série de erros e nós vamos arguir de posse da lei. O superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, Magno Pires, disse que vai avaliar a situação. Se for do interesse da coletividade, não será negada uma negociação. Copa Metropolitana está internacional. Veja. Foi dado o pontapé inicial. A bola vai começar a rolar pela Copa Metropolitana, o maior campeonato amador do Espírito Santo. Um almoço marcou o lançamento do torneio. O evento contou com a presença de autoridades, jogadores e dirigentes de clubes. Um evento que cresce a cada ano, que teve e tem a parceria da Rede Tribuna, através do Jornal A Tribuna, a TV Tribuna, que nos dá essa cobertura maravilhosa. Enfim, é um produto que começou com um sonho e se tornou uma grande realidade e a grande vitrine do futebol amador. Ao todo, 8 equipes, divididas em 2 chaves, disputam o campeonato. O atual campeão é o Jardim da Penha. Para tentar driblar o favorito, alguns times trouxeram reforço internacional. O Acácia e o Belenense foram buscar jogadores no Paraguai. Para esta Copa Metropolitana, que é muito importante para mim. Estou muito feliz por esta oportunidade que estou tendo. A primeira partida vai acontecer hoje às 8 da noite no estádio do Cefa, em Vila Velha. Vão se enfrentar Acácia e Unidos do Vila. O primeiro e o segundo colocados de cada grupo se classificam para as semifinais. A grande decisão vai acontecer no dia 6 de junho, na semana que antecede a Copa do Mundo. O time que balançar a rede mais vezes e levar o título ainda vai ganhar uma moto 0 km oferecida pela Rede Tribuna de Comunicação. A empresa apoia a Copa Metropolitana desde a primeira edição. A gente adotou esse projeto, o projeto do Márcio, a gente adotou, deu visibilidade, divulgou e o público vai atrás de um bom espetáculo. E os torneios de futebol da Copa Metropolitana, Norte e Sul, tem sido um sucesso ano após ano. Em instantes, polícia apreende quase 500 papelotes de cocaína. A fábrica de drogas funcionava em Vila Velha. A gente já volta. Laboratório de refino de cocaína encontrado em Vila Velha. Ao todo foram apreendidos quase 500 papelotes de cocaína, pedras de crack. O laboratório funcionava no bairro Ataíde. Um menor foi detido. Ele foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana.